Olá, meus bons, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dog e, meu querido, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe qual navio é esse? Já esperava por essa resposta. Então, meu querido, é o seguinte, já se inscreve e ativa o sininho e preste muita atenção nesse vídeo até o fim, porque hoje você vai aprender a como identificar qualquer tipo de navio. O universo pirata é recheado de coisas muito maravilhosas, né? Que prende a nossa atenção assim que a gente adentra em algum filme, alguma série, em algum anime, né? Da temática de pirata. Por exemplo, as roupas chamam muita atenção, né? A música é muito característica, chama muita atenção. As armas, os animais mitológicos, enfim. Mas o que mais chama a atenção das pessoas, inclusive a minha, que sou que eu amo aí, o universo pirata, uma das coisas que mais me chama a atenção, e eu fiz uma pesquisa recentemente nas minhas redes sociais, e o que mais chama a atenção de quem curte piratas são os navios, né? Cada um mais lindo do que o outro, com várias formas, vários tamanhos, vários tipos de armamento, cores. E é o seguinte, bom, a gente sempre ouve em muitos filmes, né, algum nome aleatório quando alguém vai se referir a algum navio, algum personagem de algum filme, enfim, brig, galeão, sloop, escuna. Por mais que a gente ouça esses nomes, na hora que vai pra cena, aparece o navio lá na cena, em sua grande maioria, né, são galeões, né, a gente já acha que tudo é galeão, né. Todos os navios que aparecem ali é galeão. Algumas outras pessoas se prendem a alguns outros nomes. Algumas pessoas se prendem ao nome de um navio que gosta, que já decorou, que sabe mais ou menos as feições. Então acha que todos os navios que vão aparecer é aquele tipo de navio. Mas não é bem assim, né? A gente acaba ficando perdido, né? Às vezes aparecem vários tipos de navios assim, gigantescos, tamanhos diferentes, armamento diferente, porte diferente, altura diferente, mas muitas pessoas, eu mesmo fico pensando, que tipo de navio que é esse? Será que é um galeão? Ficava, né? Será que é galeão? Será que é escuna? Que é isso, gente? Que navio bonito, tal? E, né, acabava aí procurando. Então, meu coisa, seus problemas acabaram. Eu vim te ensinar de várias formas diferentes como você pode identificar, né, todos esses navios assim que você vê o navio. Depois desse vídeo e depois da enciclopédia de navios, você vai aprender a bater o olho e já saber identificar imediatamente o navio, tá? Às vezes não com 100% de certeza, mas te garanto, vai te deixar menos perdido do que você já tá ou já fica, né? Quando você assiste Piratas do Caribe, Black Sails, até o One Piece mesmo, que aparece muitos navios bacanas, caracterizados assim, Ilha da Garganta Cortada, enfim, tá? Bom, os navios, eles são classificados, né? Eles têm duas classes. A primeira são os navios veleiros, tá, gente? Por favor, na época dos piratas, os navios que dominavam eram os navios veleiros. Ainda não se tinha a tecnologia do navio a vapor, beleza? Tá. Então, os navios eles eram classificados e divididos em duas classes. A primeira era a classe de veleiro do tipo latino, tá? Que é esse aí que tá aparecendo para você. E a outra classe é o veleiro do tipo quadrado ou redondo, tá? São classificados dessa forma por quê? Por causa das velas, que tem as velas latinas, que são aqueles navios de velas triangulares, tá? E tem as velas quadradas ou redondas, que são aqueles navios que tem a maioria tem em sua grande maioria, que são aqueles navios que tem as velas quadradas. Mas por que redonda, tá? Muitas pessoas já me perguntaram, mas Dog, por que é vela redonda? Eu nunca vi vela redonda em navio. Todos os navios para mim aparecem com vela quadrada. O que acontece? Navios de porte gigantesco, como fragata, como clipper,
as velas deles enchem tanto de vento que na frente da vela ela acaba ficando arredondada. São classificados em navio do tipo latino, que são velas triangulares, e navio do tipo redonda ou quadrada, tá? Velas redondas ou velas quadradas, tá? São aqueles navios gigantescos. Bom, os navios do tipo latino são de pequeno e médio porte, tá? Esses navios do tipo latino, eles eram exclusivamente de transporte de carga, navios de suporte e navio mercante, tá? Ok. Então, os navios de vela do tipo quadrada e redondo eram 100% das vezes navios militares ou de transporte de carga, tá? E mesclados também. Tinha também navios mesclados, meio carga, meio militar. Todos os navios na época eles eram muito bem armados, tá? Então, você conseguia saber que o navio era mais militar por causa de algumas características que eu vou te falar daqui a pouquinho, tá? Mas já ativou o sininho aí? E já se inscreveu? Pois é, bacana. Isso mesmo. Então, os navios do tipo quadrado e de classificados em navio do tipo quadrado e redondo, de velas quadradas e velas redondas, eram navios de médio e grande porte, tá? Não existia navios de pequeno porte de velas quadradas e velas redondas, tá? Porque era um desperdício de pano para colocar nesse tipo de navio de velas latinas. É esse aí que eu vou colocar para você, que é a escuna, tá? Tinha escuna também, tinha vários outros tipos de veleiro, tá? Um ótimo exemplo é um navio que chama-se Lugre, tá? Vou colocar a foto do Lugre para você. Ele era um navio 100% mercante, tá? Então era um navio até que parou de ser utilizado como mercante porque ele era só utilizado como mercante. Ele não suportava canhões. Os canhões são muito pesados, tá? Para alguns tipos de navio, então eles não suportavam. Então o Lugre, ele era 100% das vezes aí que encontravam, era um navio mercante, ou estava transportando alguém assim de classe média, tá? As pessoas de classe alta só se transportavam em navios de vela quadrada, tá? Ou navio de vela redonda. Ok, um bom exemplo de navio de vela quadrada era os Brigantines, né? Que era um navio 100% militar, tá? Não existia o Brigantine de mercante, tá bom? Os Brigantines, ou Brig, eles eram navios de vela quadrada 100% militares, tá? Eles não suportavam carregar grandes quantidades de carga. Um bom exemplo aí de um Brigantine que eu vou deixar para você agora é esse aí, o meu navio no Assassin's Creed Black Flag, tá? Que inclusive eu faço live todos os dias aqui no YouTube. Um outro exemplo de um navio do tipo de vela quadrada e redonda é o navio misto, que é de transporte de carga e militar. Qual que é? O galeão. O famoso galeão, né? Ele não é um navio 100% militar, tá? Ele era mais utilizado como um navio de transporte de carga, mas ele era um navio muito bem armado, tá? Então, ele com certeza era utilizado em guerras e foi um dos primeiros navios de grande porte utilizado em grandes guerras, tá? Porque a sua eficiência de combate era tamanha que ele conseguia levar muito carregamento, muito armamento e não ficava tão pesado, né? Porque ele aguentava aí carregar uma grande quantidade de carga. Um ótimo exemplo para você também de um galeão é o Pérola Negra, né? Que todos nós, grande parte de nós já conhecemos. Eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo explicando detalhadamente como era o Pérola Negra. Uma outra coisa muito importante é o seguinte: um navio pirata pode ser diferenciado de duas formas, tá? O primeiro é pela sua Jolly Roger,
Se você não sabe o que é uma Jolly Roger, eu também vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado abaixo do vídeo o vídeo que eu fiz explicando tudo sobre as Jolly Rogers, tá? Então, as formas de diferenciar um navio são duas. Navio pirata era pela sua Jolly Roger ou pela quantidade de velas rápidas, tá? Pela quantidade de mastros que ele tinha. E, logicamente, eram as velas quadradas. Então, né, preste muita atenção, tá? Os navios com uma vela quadrada e uma vela latina são, em grande maioria, o schooner, tá? Em sua grande maioria aí era schooner. Eu vou deixar como exemplo também uma schooner aí do game Assassin's Creed Black Flag. Em meio a um furacão. Pouco antes da frota do tesouro ser jogada contra a costa. A carga transportada era tão rica quanto dizem. O outro tipo de navio era um navio de duas velas quadradas e uma latina, que eram os brigs, ou brigantines, ou bergantines, tá? Vou deixar para você aí também. Você já viu anteriormente, né? No exemplo que eu dei, mas eu vou colocar aí de novo para você, tá? Esse é um brigantine, ou um bergantim, tá? Os navios de duas velas quadradas e duas velas latinas eram os galeões, tá? Se você observar muito bem, olha aí para você ver. Os galeões, eles têm duas velas quadradas gigantes, tá? E duas velas latinas. Tinha os navios de três velas quadradas e duas velas latinas, tá? Que eram a fragata e os clippers. Tá bom? As fragatas e os clippers, que eram utilizados aí de molde para navios militares, tá? Que eram os navios militares de linha, tá bom? Esses navios militares de linha, eles eram classificados e divididos de acordo com os seus andares, tá? Mas o nome que se falava dos andares do navio não eram andares, eram cobertas, tá? Então, por exemplo, o navio de uma coberta era esse aí que eu vou te mostrar, tá? Tinha um navio de duas cobertas e o navio de três cobertas, tá? Quanto mais cobertas um navio tinha, ou mais andares um navio tinha, um navio militar, tá? Maior era a patente do militar que estava conduzindo o navio. Você lembra aquele navio que o Pérola Negra e o Holandês Voador lutaram contra aquele navio, um navio amarelo, bonito, militar, daquele militar lá que só falava, eu sou um bom negócio, eu sou um bom negócio. Então, aquele navio é um navio almirante, tá? De três cobertas, certo? Por você ver, o porte deles é muito maior, não é muito maior, mas é bem maior do que dos outros dois, que eram galeões, tá? No caso, o Holandês Voador era um flight e o Pérola Negra é um galeão, tá? Se você quer saber como eram aí, melhor, mais detalhado, os navios, assim como esses nomes todos que eu tô te falando, vai aí embaixo, meu bom, que está o link para você adquirir a enciclopédia de navios que eu fiz para você poder aprender, certo? E você também acaba ajudando a mim, certo? Comprando aí a enciclopédia aqui, ó, do canal, você vai estar ajudando a mim e a você mesmo, que você vai estar adquirindo o produto para você aprender, né? Algo que você gosta. Então, meu bom, agora eu quero ver se você aprendeu de verdade aí. Eu vou te mostrar, vou colocar uma foto de um navio agora, tá? E eu quero que você descreva ele para mim nos comentários. Eu vou ler todos os comentários, tá? Quero ver se você realmente, como eu disse antes, aprendeu aí. Ainda existem várias formas de detalhamento muito mais aprofundada, tá? Para você descrever melhor um navio aí pelo seu tamanho, por carcaça, armamento, largura, quilha, enfim. Existem várias formas de você descrever aí um navio veleiro e eu vou deixar para você na descrição do vídeo a enciclopédia de navios veleiros
completa, tá? Navios veleiros de combate aí, completa, que para você aprender muito, você vai aprender muito com essa enciclopédia e ainda vai estar ajudando o canal, certo? A crescer assim, e a desenvolver aí e adquirir melhores coisas aí para o nosso cenário. Se você aprendeu, certo, compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, Twitter, compartilha com seu amigo, compartilha naqueles grupos da galera que gosta de pirata, tá? Pra galera poder saber aí que são informações aí para quem gosta igual nós, gostamos muito, né, desse universo de piratas aí. Esse vídeo vai ser excelente, tá? Para você aprender. Então já ativa o sininho, já se inscreve para não perder os nossos próximos vídeos sobre pirata. Beleza? Valeu demais, meus bons!